Bom, então agora a gente vai começar a falar de dimensionamento de engrenagens, né, por fadiga, né? A gente está começando o capítulo 14 do livro do Stigler, né? Nesse momento a gente já estudou o capítulo 13, a gente já viu toda a parte cinemática de engrenagens, né? Já vimos o perfil, né, do dente da engrenagem, falamos sobre os parâmetros e a nomenclatura, né, dos tipos de engrenagem, né, passando pela cilíndrica de dente reto, cilíndrica helicoidal, a cônica e o sem fim coroa, estudando parâmetros cinemáticos relacionados à razão de contato, número mínimo de dentes para evitar interferência, né, no par de engrenagens, né. Depois vimos também a parte dinâmica, né, que seria a transmissão de forças, né, num par de engrenagens, como que eu calculo as componentes, né, decompostas da força da engrenagem, né, nos três eixos X, Y, Z, que seria o eixo tangencial, radial e axial, também para os quatro tipos, né, de engrenagem que foram citados. E agora a gente vai ver a parte final, que é a parte de dimensionamento por fadiga, né, para completar todo o conhecimento que a gente precisa ter para poder dimensionar um par de engrenagens, né? No capítulo 14 do livro do Stigler, ele aborda o dimensionamento por fadiga para dois tipos de engrenagem, a cilíndrica de dentes retos e a cilíndrica de dentes helicoidais. No capítulo 15, ele vai falar sobre a cônica e o sem fim coroa, tá? Então, falando então sobre esse dimensionamento, né, das engrenagens aí por fadiga, o que nós temos de principal aí para poder falar é o seguinte, que as engrenagens, avaliando o dimensionamento dela por fadiga, elas têm duas situações onde ela pode falhar. É chamada de fadiga de flexão ou fadiga de contato, né, ou desgaste. Para a gente entender melhor, né, vamos olhar esse desenho aqui do lado direito para a gente ver o que acontece, né? Quando eu tenho duas engrenagens se acoplando, né, os dentes da engrenagem vão estar em contato, né? Vai ter uma força, né, sendo transmitida, né, de uma engrenagem para outra, né, dependendo do sentido ali de rotação da engrenagem. Esse ponto de contato a gente viu que ele desliza ao longo do dente, né? E o ângulo de inclinação da força ele acontece porque eu tenho superfícies curvas em contato, né? Como a gente já falou. Então, avaliando o engrenamento da engrenagem, né? Quando o dente entra em contato, ele tá suportando essa carga. Quando acontece o movimento, né, o dente vai transmitindo torque, né, e girando, né, o ponto de contato desliza, e quando ele perde o contato, esse dente está livre dessa carga, né, e ele vai continuar a volta até entrar novamente em contato com o outro dente, né, para poder repetir o ciclo de carga. Então, ou seja, a engrenagem está submetida a um ciclo de carga alternado, né? Carga alternada, a gente já estudou, pode gerar fadiga, né? Então, por isso que a gente estuda esse dimensionamento por fadiga nas engrenagens, né? Então, as duas formas que uma engrenagem pode falhar seria fadiga de flexão, que seria o seguinte: no plano que passa bem próximo do pé do dente da engrenagem, né? Eu tenho um plano aqui que é um plano de flexão. Então, o dente, quando ele está sendo submetido àquela força, né, eu vou ter um momento fletor ali tendendo a deformar o dente, né. Com o tempo, né, pode começar a surgir trincas ali, ó, no pé do dente. Essa trinca pode ir se propagando, chegar num ponto que o dente não aguentar e romper, né. Literalmente o dente pode quebrar. Então, uma possível forma de falha, né, que é uma possibilidade de falha que eu tenho para a engrenagem. E a outra seria a fadiga de contato, né, ou desgaste, que seria essa pressão, né, além do ponto de contato estar deslizando, né, ao longo da superfície do dente, essa força pode começar a surgir pequenas trincas, né, pequenas microtrincas ali no dente, e com o tempo isso aqui começar a formar pequenos buracos, né, é a fadiga de contato, né. Então eu tenho que dimensionar a engrenagem para que ela suporte, né, para que ela tenha uma vida útil de uma determinada número de horas, né, que tem que ser especificado,
é para que ele não falhe por nenhuma dessas duas formas, nem por fadiga de contato e nem por fadiga de flexão, né? Então a gente basicamente vai trabalhar com as equações de flexão e desgaste para dimensionar a engrenagem para que ela suporte essa vida útil que a gente quer que ela tenha, né? Então, durante o dimensionamento, ambos os modos devem ser verificados, e não apenas um deles, né? E o dimensionamento consiste em comparar a tensão atuante, que vai depender ali do meu projeto, né, do torque transmitido, com a tensão admissível, né, para os parâmetros que eu escolhi no meu projeto da minha engrenagem, né? Então, basicamente, né, o dimensionamento ele pode ser feito de várias maneiras, né? E aqui o livro comenta, né? A gente pode determinar, por exemplo, uma das formas de trabalhar o projeto é calcular o módulo, né? Se eu tiver na norma internacional, ou o passo diametral na norma americana, e a largura do dente, né? Que é a largura de face do dente, por isso que usa essa letra F, né, para representar essa largura de face. Necessária para transmitir uma certa potência, né? Então vocês vão observar que esses parâmetros aqui, a largura do dente e o módulo, são parâmetros que vão estar nas equações que iremos trabalhar aqui de fadiga. Então, uma das formas de usar essas equações é obter o que seria esses valores para transmitir essa potência, né? E a partir daí continuar o dimensionamento da engrenagem. Uma outra forma seria determinar a máxima potência que um par de engrenagens já conhecido é capaz de transmitir, né? Ou seja, a sua capacidade de transmissão. Na prática, essa letra A aqui seria a situação onde eu estou fazendo um projeto de uma engrenagem nova, né? Então eu estou definindo o módulo, definindo a largura do dente, né? Aqui de baixo seria o caso de eu ter já uma engrenagem já definida, talvez uma engrenagem já pronta, e eu estou querendo reaproveitar essa engrenagem, ou mesmo que ela seja nova, eu vou usar ela para uma determinada situação, né? Então eu vou avaliar qual que é a capacidade, né, de transmissão que essa engrenagem vai ter. Então eu não tenho possibilidade de alterar módulo ou largura do dente, porque isso já está previamente definido, né? Uma coisa importante para se falar no projeto é o seguinte: se o material do pinhão for o mesmo da coroa, né, é possível a gente mencionar apenas o pinhão, porque o pinhão, lembrando da definição, né, vai ser a menor engrenagem do par. Então, obviamente que ela vai ter menos dentes, né, do que a coroa, e o dente do pinhão vai estar submetido a um número maior, né, de ciclos, né, uma frequência, né, de carregamento alternado maior. Então a chance de falha no pinhão vai ser maior do que na coroa, né? Em algumas situações, quando eu tenho uma razão de velocidades maior, que vai gerar uma diferença de diâmetros, né, e número de dentes grande, né, no par, é comum até eu trabalhar com materiais diferentes, tá, para o pinhão e para a coroa, né? Eu posso colocar no pinhão um material mais resistente, mais caro, e usar um material mais barato, menos resistente na coroa, que ela vai ser maior, vai gastar mais material. Então é possível fazer isso também, né? É um artifício muito usado aí em projeto. Um critério de aceite que eu tenho para os meus parâmetros, né, é trabalhar com o passo da engrenagem, a largura, né, do dente da engrenagem, estando ali entre 3 e 5 vezes o passo, né, da engrenagem. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou estar definindo o módulo e a largura do dente, né? No caso de um projeto novo. As normas não permitem que você utilize, por exemplo, uma engrenagem com um módulo muito grande. Então, lembrando, se o módulo da engrenagem for muito grande, quer dizer que o dente vai ser um dente mais robusto, né? Mais parrudo, um dente maior. A gente já tinha discutido isso anteriormente, né? Se eu vou poder usar um dente menorzinho ou se vai ter que ser um dente mais parrudo, maior, né? Vai depender do torque transmitido, né? Assim como a largura do dente da engrenagem, né? Se a engrenagem vai ter que ser mais larga ou mais estreitinha, depende dessa força que eu quero transmitir ou da potência transmitida. Então eu não tenho a possibilidade de, por exemplo, usar um módulo muito grande e uma largura muito pequenininha, não. Seria uma engrenagem, por exemplo, com um dente muito parrudo, muito robusto, né? E uma largura muito estreitinha, muito fininha, né? A norma não vai permitir isso. Da mesma forma que também ela não permitiria usar um módulo muito pequeno, com um dente muito pequenininho e uma largura muito grande da engrenagem, né? Ficaria desproporcional.
Então, se eu precisar de aumentar o módulo, eu aumento a largura proporcionalmente, né, para atender a demanda de potência que eu tenho, tá? E aí, aqui tem as equações, né? Eu peguei essas equações do livro do Shigley, já da versão que está no Sistema Internacional. Então, lá ele colocou as equações no Sistema Internacional e também manteve as equações do Sistema Americano, porque muitos dos fatores de correção que a gente vai usar nessas equações mudam, né? A norma americana e a norma internacional não usa a mesma letra, né, para representar um mesmo parâmetro, um mesmo fator, tá? Então aqui na equação que a gente está vendo aqui para tensão atuante de flexão, né, essa equação usando a norma americana e na norma internacional, eu posso ver aqui, ó, os parâmetros que a gente já conhece nessa equação são o WT, né, que é a força tangencial, né, que a gente aprendeu a calcular lá no capítulo 13, o PD aqui, ó, né, é o passo diametral, né, e aí vale para a norma americana, né. Já na norma internacional eu trabalho com o módulo, né. Então esse que ele chamou de MT aqui, ó, é o módulo métrico, né, transversal. Veja que o passo diametral é o inverso do módulo, né, então um está no numerador, outro está no denominador, né. E esse B minúsculo aqui, ó, é a largura de face, né, a largura de face na engrenagem, que é o F, né, que é a largura de face na norma americana. Então isso daqui a gente já conhece, esse F e o B minúsculo, que está aqui embaixo, né, a definição dos parâmetros. Veja que ele colocou entre parênteses o parâmetro definido na norma no Sistema Internacional, né? Então esses parâmetros que estão marcados em amarelo aqui são os parâmetros que a gente já conhece, né? Todos os demais parâmetros dessa equação são fatores de correção definidos pela norma da AGMA, tá? Então nós vamos ver daqui a pouquinho o que significa cada um desses fatores de correção, tá? Pode observar que alguns dos fatores de correção, por exemplo, esse K0, né, que é o fator de sobrecarga, usa-se a mesma letra, né, nas duas normas. Já esse denominador aqui, ó, né, que é o J ou o YJ, né, as normas utilizam letras diferentes, mas é a mesma coisa aqui, ó, é o fator geométrico para resistência flexional. Então nós vamos ver detalhadamente o que representa cada um desses fatores de correção logo na sequência, tá? Essa é a equação da tensão atuante de flexão. A tensão admissível de flexão é dada, né, por essas duas equações, a mesma coisa, uma na norma americana, outra na norma internacional, né? Aqui nessa equação, né, o parâmetro que a gente já conhece seria o que ele chama de ST, que vai ser a tensão de flexão admissível, tá? Pode ser dado em libra-força por polegada quadrada ou em newton por milímetro quadrado, né? Na verdade, a gente vai ter até unidades em megapascal, né? Que é de unidades ali de tensão de flexão. Os demais parâmetros são fatores de correção também para calcular a tensão admissível de flexão, tá? Também dado pela AGMA. Então essas são as duas equações de tensão admissível e atuante para flexão. Para calcular, para determinar esse ST, né, que é essa tensão de resistência, o livro passa alguns gráficos e equações para poder fazer o cálculo desse parâmetro, tá? Aqui nesse gráfico, foi um gráfico, né, ele é definido baseado na dureza Brinell, né, do material, e você pode ou jogar no gráfico ou nessa equação. Essas equações são para material, aqui no caso para aços endurecidos por completo. Aqui eu tenho a equação grau 1 ou grau 2, né? Aí aqui eu tenho a equação nas unidades em PSI. E aqui eu coloquei de lado para as unidades em megapascal, que seria do sistema internacional, tá? O livro do Chico coloca outros gráficos para outros tipos de material, né? Eu coloquei mais um aqui para flexão, que seria para aços ligados ou endurecidos por tratamento termoquímicos, né? E aí ele tem as equações aqui do sistema americano e do sistema internacional em megapascal, tá? E aí você joga nessa equação em função da dureza Brinell, né, do material, e você determina quanto que valeria esse parâmetro, o ST, para jogar na nossa equação, tá? O livro possui outros gráficos desse daqui, mas eu resumi aqui só para a gente entender o que representa esse parâmetro, tá? Então, o dimensionamento consiste, né,
na tensão atuante menor ou igual à tensão admissível, né? Fazendo isso, eu vou garantir que ele vai passar no dimensionamento por flexão. A mesma coisa eu vou ter que fazer para desgaste, tá? Então eu tenho as equações, né, também dadas pelo livro, né, para fazer o cálculo da tensão atuante, né? Então essas são as equações para tensão atuante, para desgaste, né? Para fadiga de contato, né? Então os parâmetros que nós temos aqui, ó, o WT continua aqui, né? Que é a força tangencial, que a gente já sabe calcular, que é a componente útil da força, né? Veja bem que o diâmetro, né? Então aqui, ó, o diâmetro do pinhão aparece aqui, ó, dp ou dw1, né, que está lá embaixo, ali, ó, a definição dele, é o diâmetro primitivo, né, do pinhão. E eu tenho também a largura, né, da engrenagem, largura de face dela, que é o F ou B. Esse é o mesmo parâmetro que nós vimos lá nas equações de flexão, né. Repare que tirando esses parâmetros, todos os demais são fatores, né, também fatores de correção, tá? O CP aqui e o ZE, né, são o coeficiente elástico, né, que nós vamos ver o que ele representa também, né, os demais são fatores de correção. Veja que alguns desses fatores são comuns, tá? O KO, por exemplo, né, que eu tinha citado lá, é o mesmo KO aqui, é o fator de sobrecarga, tá? Existe também o fator dinâmico aqui, também o KV, que vai ser igual. Alguns são iguais nas duas equações, outros são diferentes. Nós vamos discutir sobre todos eles aí na nossa próxima videoaula, tá? A tensão atuante, então, é dada por essa equação de desgaste, e eu tenho também a equação da tensão admissível para desgaste, tá? Nessa equação vai aparecer o parâmetro ali que é o SC, né? Que é a tensão de contato admissível, né? Ou seja, a tensão admissível para desgaste, né? Fadiga de contato, tá? Os demais parâmetros dessas equações, né? Também são fatores de correção, como a gente viu, muito parecido para flexão. As equações são parecidas, né? Muda alguma coisinha, mas as equações de flexão e desgaste não são tão diferentes, né? E aí, para determinar esse parâmetro, que é a tensão de contato, o livro também apresenta, né, alguns gráficos, né, para materiais, né? Então aqui eu peguei os ácidos endurecidos por completo. Aqui tem as equações no sistema americano e aqui as equações no sistema internacional usando megapascal, né? Aqui então vou ter a tensão já em megapascal, julgando a dureza Brinell do material. Aqui eu faço a conta e eu tenho a resposta do quanto que eu vou ter que usar naquela equação o SC, que é essa tensão de resistência ao desgaste, tá? Aqui eu só coloquei um gráfico só para a gente exemplificar. No livro ele tem para mais tipos de materiais, né? Ou você pode encontrar isso também na literatura, né? Então, o dimensionamento por desgaste também consiste em determinar a tensão atuante menor ou igual à tensão admissível, né? Fazendo isso, eu vou estar fazendo com que ela passe no dimensionamento tanto por flexão quanto por desgaste, tá? E aqui eu fiz um resumo, né? O livro mostra um resumo dessas equações. Então aqui no lado esquerdo a tabelinha mostrando as equações de flexão, né? Então de tensão admissível e tensão atuante, e do lado de cá as equações de desgaste, né? Também de tensão admissível e tensão atuante. Então basicamente o que nós vamos discutir, né, na próxima videoaula são todos esses fatores de correção que aparecem nessas 4 equações. Se não me engano, no total são aproximadamente, não sei se são 16, aproximadamente 15 ou 16 fatores no total. Então nós vamos passar cada um deles, né, falando o que representa cada um deles, e aí vocês vão ter condições de aplicar essas equações em qualquer problema, tá? Vocês vão ver que nos problemas vocês vão ter um trabalho grande, né, em avaliar cada um desses parâmetros de correção para poder resolver o problema de dimensionamento por fadiga, tá? Lembrando que aqui a gente vai estar usando a norma da AGME, né, a norma americana, como referência, e ela tem todos esses parâmetros, todos esses fatores de correção para a gente trabalhar, tá? Existem alguns livros de elementos de máquinas que trabalham com modelos mais simplificados, para que você não tenha que trabalhar com tantos fatores de correção como a norma da AGME trabalha, tá? Depois nós vamos pegar um outro livro de elementos de máquinas e usar ele como exemplo
né, um método que vai trabalhar, ao invés de trabalhar com esses 16 ou 15 fatores de correção, ele vai trabalhar apenas com 3 fatores de correção, tá? E é bom que a gente vai poder comparar, né, a aplicação e as características desses dois métodos, tá certo? Então, na nossa próxima videoaula, a gente vai continuar falando dos fatores de correção e aí nós vamos estar pronto para poder aplicar essa teoria do capítulo 14, nas engrenagens cilíndricas de dentes retos e cilíndricas helicoidais.